Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de um curso em milagres, pela jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick. Para quem está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui para estudar com a gente nessa jornada de volta para casa. E aqueles meus queridos que estão comigo desde o primeiro vídeo, sejam muito bem-vindos também. É muito importante vocês estarem aqui. E uma coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre como saber que a gente está no caminho certo. Para tudo que a gente vai fazer, inclusive aqui no mundo da forma. Como saber se a minha decisão está certa, se esse caminho está certo, se é por aqui mesmo, se eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo. E eu queria dizer para vocês que eu já tenho um pouquinho de prática nisso e eu sinto assim, na prática. O Espírito Santo fala com a gente em tudo. Ele aproveita tudo. O livro que a gente está lendo, um filme que a gente está vendo, às vezes numa conversa com uma pessoa. E quando a gente está deixando que o ego use os nossos relacionamentos e toda essa sala de aula com os propósitos dele, a gente sempre vai saber. Porque o que vai acontecer quando alguém falar algo pra gente e a gente se sentir não se sentir em paz, se sentir inseguro, sentir que o que a pessoa falou é um ataque. Então, sempre que a gente se sente inseguro assim, é porque a gente deixou o professor errado tomar conta do sonho. Quando a gente entregou o sonho para o Espírito Santo, quando a gente entregou tudo isso aqui para o Espírito Santo fazer a interpretação para a gente, então o que eu li naquele livro vai me trazer uma paz profunda, uma alegria, um contentamento. Um filme que eu vi vai me deixar muito em paz. O que aquela pessoa me falou vai me deixar me sentindo muito segura, muito em paz, sabendo que eu estou no caminho certo. Aí a gente sabe nesse ponto que é o Espírito Santo que está ali usando o corpo do irmão e usando o meu corpo, no caso os meus ouvidos, os meus olhos, o meu cérebro, para ouvir a mensagem do Espírito Santo. Então hoje eu estava conversando com a minha filha e dizendo para ela, né, filha, olha, a gente só parece que está vivendo uma experiência aqui porque a gente escolheu ouvir o ego, senão a nossa consciência estaria no céu. A nossa não teria percepção, a gente estaria no céu. Então, se a gente parece que está aqui, é porque a gente escolheu o ego. Mas tudo bem, porque o Espírito Santo tem um novo projeto para nós. E aí, o que o Espírito Santo faz? Se a gente deixar, ele nos rouba do ego. E vai usar tudo aqui, todos os nossos relacionamentos, todas as nossas experiências, para o propósito dele, do Espírito Santo, que é o quê? Nos despertar desse sonho. Mesmo que a gente não entenda o que o Espírito Santo está fazendo, como ele está usando esse sonho todo aqui, não importa, a gente não precisa saber porque essa função não é nossa. A nossa função é o quê? É nos colocar em disponibilidade para o Espírito Santo. O Espírito Santo pode me roubar do ego. Pode me roubar do ego e me usar para todos os teus propósitos. Então, a minha filha tá agora com um projetinho de fazer biju, ela adora, né? Tem 9 anos. Tá com um projetinho de fazer biju, eu tô dando maior apoio para ela, mas eu peguei ela hoje de manhã e disse, filha, se tu começar a se achar melhor que os outros, porque, agora eu sou empreendedora, se tu começar a se sentir pior que os outros, mas olha o quanto que ela já produziu, olha que coisas lindas que ela faz, eu não faço, não sou tão boa quanto. Sempre que tu se sentir diferente do teu irmão, seja melhor ou seja pior,
Tu já tá deixando que o ego te use. E o que o ego quer? O propósito dele todo é que tu caia do cavalo, que tu te frustre, que tu não se sinta capaz, que qualquer problema tu acha que é muito maior que tu comece a se sentir melhor que o outro, se sentir diferente do irmão, sendo que a gente já sabe que todos somos o mesmo ser. A gente está se encontrando com a gente mesmo a cada pessoa que a gente encontra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o Espírito Santo usar todo esse plano do ego que o ego tinha para te se frustrar, cair do cavalo, fazer parcerias ruins, brigar com as pessoas, para que o Espírito Santo use todas essas cenas para o propósito dele. Então a gente vai entregar tudo para ele. Espírito Santo, e agora? O que tu quer que eu faça? Quer que eu produza mais? Que eu produza menos? Tenho que comprar mais peças? Aonde que eu compro mais peças? Que planos eu posso fazer para esse propósito da paz e da alegria atingir mais pessoas? Por exemplo, sei lá, futuramente a gente pode pensar até em fazer uma cooperativa para essas pessoas que têm esse dom da arte, estão lá escondidinhas porque não sabem se vender. A gente pode fazer uma cooperativa para ajudar todo mundo, enfim. Não sei se é esse o propósito do Espírito Santo para nós, mas entende que deixar que ele nos oriente, deixar que ele use tudo isso para ele, para os propósitos dele. Não existe Ana, não existe Laurinha aqui, porque a Ana e a Laurinha são o ego. E se a gente deixar, o ego vai usar isso tudo para os propósitos dele. Então, queria contar isso tudo para vocês, porque faz parte da nossa prática aqui nesse sonho, né? E é muito bom trazer um curso em milagres para a prática, porque parece que a gente entende melhor, né? E o que eu queria com tudo isso também era dizer para vocês assim, que todos os dias, quando eu chego aqui para fazer essa leitura com vocês, eu tô sempre pedindo que o Espírito Santo entre na sala de aula e eu dou um passo para trás. A Ana sai da sala de aula e eu entrego tudo para que o Espírito Santo guie. E como que eu sei? Como que eu sinto que eu tô me deixando dirigir pelo Espírito Santo? É quando vocês, com todo amor e carinho, entram em contato comigo, me dizendo para eu continuar, que está sendo muito importante essas aulas de estudos para vocês. Inclusive, pessoas querendo me ajudar no sentido de, Ana, vamos monetizar esse canal, afinal de contas, tu também é filha de Deus, tu dedica tanto tempo para fazer isso pra gente. E aí eu tô explicando para as pessoas que o YouTube ainda não está me deixando monetizar o canal, porque precisa no mínimo 1.000 inscritos, precisa no mínimo 4.000 horas de vídeo, né? Então, mas isso tudo tá me dizendo que é o Espírito Santo falando comigo através de vocês para dizer, realmente, tá no caminho certo e tudo que tu tá trazendo aqui tá sendo dirigido por mim, porque eu sinto paz. Então, tudo que a gente faz, que a gente sente paz, tudo que a gente ouve do irmão que nos faz sentir paz, tudo que a gente lê que nos faz sentir paz, pode saber que foi uma escolha nossa perceber e interpretar tudo com a visão do Espírito Santo. Pode estar certo disso. Então, queria agradecer nesse momento a todos vocês que estão entrando em contato comigo, que estão deixando comentários, porque também é uma maneira de ajudar o canal, é deixando comentário, é curtindo, é se inscrevendo no canal, porque daí o YouTube entende, ó, esse assunto é importante, então o robozinho vai indicar esse vídeo para as pessoas que estão buscando assuntos sobre espiritualidade, despertar espiritual, busca espiritual. Então o próprio YouTube vai indicar para as pessoas, sabe? Às vezes não precisa nem você dizer, segue tal canal lá para um amigo, mas só de você curtir, se inscrever e comentar, já tá dizendo para o YouTube que esse conteúdo é importante.
Então, para vocês verem que se vocês querem ajudar, vocês podem ajudar de qualquer jeito. Não precisa ser mandando dinheiro, nem pix, precisa fazer piquezinho, né? Mas sim, quando puder monetizar o canal, que daí são os próprios anunciantes que ficam pagando, quando puder acionar aquele negócio do valeu lá, eu vou fazer isso. E sinto todo o carinho de vocês que estão me dando dica para fazer isso aí. Realmente eu ocupo bastante tempo do meu dia dedicado a essa aula, porque não é só a hora que eu tô aqui com vocês, depois por trás das câmeras, é muito trabalho até conseguir levar para o YouTube. Mas enfim, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Tudo que vocês forem fazer, tudo, entrega para o Espírito Santo. Espírito Santo, pode me roubar do ego. Vamos anular o script do ego. E a gente vai fazer tudo aqui conforme a tua orientação. A gente não quer mais ouvir o ego. A gente quer te ouvir, Espírito Santo. E fazer tudo que a gente for fazer. Espírito Santo, o que tu quer que eu faça? Onde tu quer que eu vá? O que tu quer que eu diga? E para quem? A gente não faz mais nada a partir do ego, a partir dessa personalidade, dessa individualidade que não é a nossa realidade. Nossa realidade, como a gente tem visto até aqui, é espírito, é mente e é uma só. Como a gente vai ver hoje aqui na lição 97, eu sou espírito. Então, depois de tanta tagarelice, a gente dá aquela respirada profunda. Deixa todos os pensamentos cerebrais de lado. Deixamos Jesus entrar na sala de aula. Soltamos todos os pensamentos cerebrais que não são os nossos verdadeiros pensamentos e pedimos que o Espírito Santo entre com os nossos verdadeiros pensamentos, aqueles pensamentos que a gente pensa com Deus. E vamos para a nossa aula. Essa lição, o professor Kenneth começa aqui, essa lição continua com o tema do nosso verdadeiro ser ou identidade, que nós exploramos nas lições iniciais. Aqui, nosso verdadeiro ser é especificamente identificado com o espírito. A ideia de hoje te identifica com o teu único ser. Não aceita nenhuma identidade dividida, nem tenta tecer fatores opostos na unicidade. Então, essa lição é a continuação dessas últimas lições que a gente vem fazendo. Eu falei, o professor Kenneth fala aqui, eu falei antes sobre a tendência, especialmente na medicina holística, de unificar o espírito, de unificar espírito, mente e corpo. Então ele está falando de novo na lição 96, hoje é a lição 97, né? Ele soltou essa ideiazinha lá, bem de mansinho, dizendo que essas medicinas holísticas, né? Eu sou terapeuta holística, né, gente? Tem essa tendência de unificar espírito, mente e corpo. Essa lição novamente deixa claro que é impossível entrelaçar em uma unidade dois estados que são mutuamente irreconciliáveis. Espírito e mente dividida, espírito e corpo. Portanto, somos solicitados a escolher entre a verdade e a ilusão. Esse tema importante também será expresso conforme as lições continuarem. Então, para vocês verem, todo mundo tá numa sala de aula de desaprender. Porque eu, como terapeuta holística, realmente a gente unificava tudo. Principalmente quem é reikiano aí.
quem é do Reiki, a gente aprendeu muito que espírito, mente e corpo são conciliáveis. E na verdade não são. Se a gente se identifica como corpo, a gente nunca vai se identificar como espírito. A gente fala que a gente acredita que a vida não termina quando a gente morre, que a gente é espírito, né? Mas na verdade, a gente está falando isso da boca para fora. Porque se a gente acredita que a gente é um corpo, a gente já excluiu a crença de que somos espírito. A gente só tem a ilusão, o ego nos ludibria, né? Nos engana, que a gente acredita que a gente é espírito. Mas inconscientemente não é essa crença que está lá. E não é. E se a gente se reconhece como corpo, pronto, a gente já se excluiu, como se identificando com o espírito. Apenas declara a verdade, Jesus diz aqui. Pratica essa verdade hoje com a maior frequência possível, pois ela trará a tua mente do conflito aos quietos campos da paz. Essa verdade é a de que somos espírito, o ser ao qual trazemos todos os falsos pensamentos da nossa identidade. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente começa a aula. Trazer todos os nossos falsos pensamentos para o altar da verdade, para que os nossos verdadeiros pensamentos nos sejam apresentados pelo Espírito Santo. Essas ilusões foram tão bem aprendidas que a gente precisa desaprender. É isso aí. Motivar-nos, assim como prover uma moldura para esses ensinamentos, é o propósito desses exercícios. A gente precisa atingir um certo nível de humildade para seguir nesse caminho, para reconhecer que a gente precisa desaprender tudo. Não é desaprender algumas coisas. Ai, aqui eu tô errado, mas aqui eu tô certo. Não, gente, é tudo que a gente aprendeu aqui é errado. E a gente precisa de um bom certo nível de humildade para reconhecer isso, para poder avançar. Motivar-nos, assim como prover uma moldura para esses ensinamentos, então é o propósito desses exercícios. Com o tempo, portanto, somos gentilmente conduzidos dos campos de batalha e conflito para os quietos campos da paz, nos quais nosso ser é relembrado. Nenhum calafrio de medo pode entrar, pois a tua mente foi absolvida da loucura, soltando as ilusões de uma identidade dividida. Jesus está nos lembrando de que nós escolhemos contra o ego e a favor do Espírito Santo, recordando que nossa realidade é espírito, não a mente dividida ou corpo. Quando nós escolhemos o Espírito Santo, escolhemos os pensamentos em nossas mentes, que é a memória de quem somos como Cristo. Uma vez que o perfeito amor expulsa o medo, para citar a famosa linha bíblica de João, quando escolhemos nos lembrar do amor, nenhum calafrio de medo pode entrar em nossas mentes. Esse é o papel do milagre. Como esse silogismo inicial no texto mostra. Para separar o falso do verdadeiro, o milagre procede nessas linhas. O amor perfeito exclui o medo. Se o medo existe, então não há amor perfeito. Mas só o amor perfeito existe. Se há medo, ele produz um estado que não existe. Olha o silogismo e as premissas de lógica. Voltem esse vídeo para ouvir de novo essa passagem. Ela é do capítulo 1.
Assim, a sanidade de nossas mentes é devolvida para nós e nós nos lembrarmos de nossa identidade como espírito. E aí Jesus volta aqui, na parte da lição. Declaramos mais uma vez a verdade sobre o teu ser, o Santo Filho de Deus que descansa em ti, cuja mente foi restaurada à sanidade. Tu és o Espírito amorosamente dotado de todo o amor, da paz e da alegria do teu Pai. Tu és o Espírito que completa Ele mesmo e que compartilha a sua função como Criador. Ele está contigo sempre, assim como tu estás com Ele. Pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a perdoar nos restaura a sanidade que corrige as ilusões do ego. O medo foi trazido ao amor, que gentilmente o dissolve na verdade. Mais uma vez, como eu dizia para vocês nas primeiras lições, como é que eu faço? Todo medo, toda mágoa, toda raiva, toda angústia, como a gente ainda precisa muito das imagens, eu fechava os meus olhos, colocava tudo isso dentro de um saco grande. Medo, insegurança, sentimento de fracasso, tudo que me deixava desconfortável, que me tirava do meu estado natural de paz. Botava tudo dentro de um saco, entrava num caminho, ia até Jesus, pegava da mão dele, ia até esse altar do Espírito Santo, entregava todo esse saco lá para ele, e aí a função é dele. A minha função é entregar, e a função do Espírito Santo desfazer, porque ele enxerga o que é aquilo, tudo aquilo que está dentro daquele saco é um nada, e ele se desfaz como nada nas mãos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vê como algo ilusório que não é nada. Como nuvens que se dispersam. Elas são ilusórias. As nuvens a gente tenta pegar e não consegue. Então o Espírito Santo vê como irreais. E a gente se tenta resolver sozinho aquilo tudo, a gente dá realidade, porque a gente sente aquilo como real. É real porque eu tô com medo. Então a gente não tem essa capacidade de desfazer as ilusões. E essa função é do Espírito Santo. O ego só faz mais ilusões, lembra? Então o medo foi trazido ao altar do amor que gentilmente o dissolve na verdade. Ao cumprirmos nossa função de perdão aqui, que nesse caso realmente é cumprir nossa função de perdão aqui, é justamente pegar esse saco de todas essas ilusões e entregar no altar do Espírito Santo. Então, ao cumprirmos nossa função de perdão aqui, nossa função de criação no céu, retorna a nossa consciência como espírito. E nós nos lembramos da unicidade que nos criou como um com ela. Hoje, tentamos trazer a realidade para mais perto ainda da tua mente. Jesus está já falando como vai ser a nossa prática. A cada vez que praticas, a consciência é trazida para um pouco mais perto, pelo menos. Às vezes, 1000 anos ou mais são poupados. Aqui, Jesus nos coloca em contato com a ideia de que um curso em milagres economiza muito tempo, porque o desfazer da culpa faz isso. Os minutos que dás são multiplicados muitas vezes, pois o milagre faz uso do tempo, mas não é regido por ele. A salvação é um milagre, o primeiro e o último, o primeiro que é o último, pois é um só. Essa passagem afirma o mesmo ponto visto das páginas iniciais do texto,
onde Jesus discute o papel do milagre na nossa salvação. Seu propósito é fazer o tempo entrar em colapso, economizando para nós até 1000 anos. Sem entrarmos profundamente na metafísica de um curso em milagres sobre o tempo, podemos simplesmente dizer que uma vez que o tempo não é linear, todo ele tendo ocorrido em um único instante, Jesus ensina que quando escolhemos um milagre, escolhemos desfazer as seções imensas do nosso sistema de pensamento que acreditamos existir no tempo. Portanto, ele diz nessa passagem do capítulo 1, o milagre minimiza a necessidade de tempo. O milagre tem então a propriedade única de abolir o tempo, na medida em que torna desnecessário o intervalo de tempo que atravessa. Não há relação entre tempo que leva a um milagre, não há relação entre o tempo que leva a um milagre e o tempo que ele cobre. O milagre substitui um aprendizado que poderia ter levado milhares de anos. O milagre encurta o tempo, colapsando-o, assim eliminando certos intervalos dentro dele. Faz isso, porém, dentro de uma sequência temporal mais ampla. Gente, a importância disso. A gente vai avançando no texto, a gente vai avançando no livro de exercícios e a gente vai esquecendo das primeiras ideias que a gente foi colocado em contato, mas que entrou no ouvido e saiu pelo outro, ou a gente nem prestou atenção porque a gente não, por uma resistência, por medo. Olha o tempo que a gente está economizando nessa volta para casa, nessa jornada de volta para casa. É muita gratidão a Ti, Jesus. Muita gratidão por Tu estar ensinando isso pra gente. Como um exemplo, considere a si mesmo como alguém que vivenciou muito abandono em sua vida. Olha o professor Ken pedindo pra gente trazer então um pouco para a prática, né? Esse roteiro, é claro, cobre todo o holograma do tempo e do espaço. E, portanto, esse tema sem dúvida foi revivido de novo e de novo através de muitas vidas. Para essa discussão, vamos apenas pensar em 10 vidas, só em 10. Cada uma se estendendo por 100 anos. Quando você perdoa as figuras que o abandonaram na vida atual, o resultado é como um efeito dominó, apagando as 9 vidas remanescentes não lineares junto com a atual. Minha nossa, gente. Nesse sentido, então, você economizou 1000 anos. Mudando de metáfora, pense em um computador no qual você tem um arquivo chamado abandono, contendo as muitas vezes em que você foi abandonado. Incidentalmente, gente, isso aqui é um exemplo que o professor Ken está falando. Se você sofreu abuso, se você foi roubado, traído, maltratado, sofrer abandono é um exemplo. Porque depois, no fim das contas, a gente sabe que tudo é uma coisa só, né? Que lá dentro da mente separada, a gente percebe aqui de modos diferentes, mas é tudo cortina de fumaça. Então, sofrer abandono ou ser violentado é a mesma coisa. Incidentalmente, entender a dinâmica da projeção nos ajuda a entender que por trás das nossas acusações
está a autoacusação de ter abandonado o amor primeiro, de ter violentado o amor primeiro, destruído o amor primeiro, negado o amor primeiro, de acharmos que o amor não era suficiente, o amor de Deus não era suficiente para nós. Quando vem o instante santo no qual perdoamos, que lição e que gratidão a Jesus, ao professor Ken, que está apenas entregando a nós a mensagem do Espírito Santo, porque ele se entregou totalmente ao propósito do Espírito Santo. Então, mais uma vez, como a gente estava falando no início da aula, tudo que o professor Ken e todos os outros professores maravilhosos de Um Curso em Milagres falam pra gente, é porque eles entregaram esse roteiro do ego totalmente nas mãos do Espírito Santo. E quando a gente lê o que eles deixaram pra gente, é muita paz que a gente sente. É muito alívio que a gente sente. Quando vem o instante santo no qual perdoamos todo o arquivo de abandono, mágoas mantidas contra outros, mágoas mantidas contra nós mesmos, é deletado. Também deveria ser óbvio que Jesus não quer dizer literalmente 1000 anos, porque não existe tempo. O conteúdo por trás do símbolo numérico é o ensinamento de Jesus de que Um Curso em Milagres vai economizar tempo para você. Quando você perdoa um dos seus parceiros especiais, por trás dele estão outros milhares de objetos do seu ódio projetado. Em primeiro lugar, essa é uma passagenzinha do capítulo 27. Em primeiro lugar, o teu irmão será visto entre elas, mas milhares estarão por trás dele, e por trás de cada um deles, outros 1000. Isso então é o que Jesus quer dizer com milagre. De forma errônea, nós acreditamos que a cada vez em que pensamos em Deus durante o dia, estamos pensando em Deus apenas naquele único momento. Na verdade, no entanto, estamos desfazendo uma longa série de equívocos nos quais nos esquecemos de Deus e escolhemos o ego em vez disso. Através desse desfazer, somos poupados de nossas loucas ilusões de separação, culpa e especialismo. O semelhante é uma vez que só existe um equívoco. Portanto, o milagre desfaz a todos, uma vez que só existe um problema do qual precisamos ser salvos. Então, o milagre desfaz todos os equívocos. Tu és o Espírito, voltando na lição, tu és o Espírito em cuja mente habita o milagre no qual todo o tempo para. O milagre no qual um minuto passado usando essas ideias vem a ser um tempo que não tem limites nem tem fim. Dá então esses minutos com boa vontade e conta com aquele que prometeu depositar a intemporalidade ao lado deles. Ele oferecerá toda a sua força para cada pequeno esforço que fizeres. Dá-lhe os minutos de que ele precisa hoje para ajudar-te a compreender com ele que tu és o Espírito que habita nele. Tu és o Espírito que habita no Espírito Santo. E através da sua voz, que é a voz do Espírito Santo, mas que é a voz por Deus, chama todas as coisas viventes, oferece a sua vista a todos aqueles que pedem e substitui o erro pela simples verdade. O milagre, agora o professor Ken.
o milagre está fora do tempo. E então, todo o tempo para dentro dele. É como o tempo no instante santo, né? O tempo para, o tempo colapsa. O milagre representa nossas mentes certas, para a qual vamos quando queremos reconhecer que estivemos errados e o Espírito Santo certo. Escolher o milagre, portanto, significa soltar a mão do ego e segurar a do Espírito Santo em vez dela. Isso que a gente estava falando antes, né? O Espírito Santo pode me roubar do ego. Eu vou soltar a mão do ego e pegar a tua mão. E tu me leva. A parte tomadora de decisões das nossas mentes está fora do tempo e do espaço, e nesse sentido é intemporal. Nós vivenciamos os efeitos dessa mudança dentro do mundo do tempo, que é o motivo pelo qual Jesus fala de economizar tempo, milhares de anos. Na realidade, no entanto, nós simplesmente voltamos para nossas mentes intemporais e escolhemos outra vez. O tema subjacente aqui é o de que o Espírito Santo não pode nos ajudar a menos que permitamos que ele o faça. É o tomador de decisões que escolhe soltar a mão do ego e pegar a mão do Espírito Santo. Em outras palavras, nossa parte é dar esses minutos e cada pequeno esforço ao Espírito Santo. E é o que a gente faz a cada vez que a gente para pensar em Deus e para fazer as lições que Jesus ensina. Em vez de passá-los negando a verdade, em vez de passar esses minutos, essas horas do dia negando a verdade, somos solicitados a aplicar o mesmo esforço para corrigir nosso equívoco. Isso reflete o tema central de um pouco de boa vontade. Tá aquela partezinha, uma passagenzinha do capítulo 18. A tua parte consiste apenas em oferecer a Ele, a Jesus, ao Espírito Santo, a Deus, um pouco de boa vontade para deixar que Ele remova todo o medo e todo o ódio e para seres perdoado. Note também o tema da abrangência total. Uma parte integral do tecido do ensinamento de Jesus. Nosso verdadeiro ser, Espírito, chama a todos sem exceção. O Filho de Deus é um, e oferecer a correção da visão a alguns e não a todos assegura que a correção nunca acontecerá. Essa ideia é encontrada através de todo um curso em milagres e a seguinte passagem é representativa. Capítulo 31. A todos Deus confiou todas as pessoas, porque um salvador parcial seria alguém apenas parcialmente salvo. As santas pessoas que Deus deu a ti para salvar são apenas todos aqueles que encontras ou contemplas sem saber quem são. Todos aqueles que viste por um instante e esqueceste, e aqueles que conheces há muito tempo, e aqueles que ainda irás encontrar, os esquecidos e os ainda não nascidos. Pois Deus te deu o seu Filho para que tu o salves de todos os conceitos que ele jamais manteve. Aprendendo a perdoar toda a filiação, acabamos sabendo que a voz interna que seguimos é verdadeiramente a de Deus. Sempre que de alguma maneira nos sentirmos diferentes do irmão, a gente não está ouvindo a voz por Deus. A gente está ouvindo o Espírito Santo que continua querendo que a gente acredite
que existem bilhões de seres que são todos separados, cada um com uma necessidade diferente, com um propósito diferente, com uma meta diferente. Claro que no mundo dos corpos é isso que a gente vê. Jesus não está pedindo que a gente deixe de ver isso, que eu sou diferente do fulano, do beltrano, meu corpo é diferente, a personalidade diferente, físico diferente. Mas lembra que ele pede pra gente não negar, mas ele pede pra gente reconhecer que a gente é espírito. E o espírito, Cristo, é um só. E Jesus não cansa de falar, isso é o livro todo. O Espírito Santo ficará contente em tomar 5 minutos de cada hora das tuas mãos e carregá-los através desse mundo sofredor, onde a dor e a miséria parecem dominar. Note que Jesus não diz que o Espírito Santo vai carregá-los através desse mundo feliz e alegre. Ele quer que compreendamos que esse é um mundo de dor, miséria e sofrimento. Você pode se lembrar de um sentimento similar expresso no manual para professores. É só o tempo que se desenrola exaustivamente e o mundo está muito cansado agora. Está velho e gasto e sem esperança. Se nós deixarmos de entender a dor do mundo, não haverá motivação para escolhermos um pensamento diferente. E sem tal escolha, nossa miséria não pode ser desfeita. É aquilo da gente reconhecer que esse mundo não pode nos fazer feliz. Como a gente não vê saída, a gente tenta se convencer de que o mundo é maravilhoso. Porque a gente foi ensinado totalmente erroneamente sobre a nossa verdadeira identidade, sobre o nosso ser, sobre a verdade desse mundo que é uma ilusão. Como a gente está totalmente cercado de ensinamentos equivocados, a gente não se vê tendo saída nesse mundo. Então a gente fica tentando se enganar, tentando se convencer de que isso aqui é maravilhoso. A gente vê que Jesus pede que a gente reconheça que esse mundo é um mundo de miséria, de dor, de sofrimento. Porque é só assim, a gente reconhecendo que esse mundo é de dor, de miséria e sofrimento, é que a gente vai se abrir para escolher de novo. Se abrir para desaprender o que a gente aprendeu e aprender a verdade sobre nós. Se a gente, de novo aqui como o professor Ken fala, se a gente deixar de entender a dor do mundo, a gente não vai ter motivação para escolher diferente. E aí, esse mundo não pode ser desfeito. O manual termina com um adorável poema em forma de prosa, expressando a gratidão do céu pela nossa decisão de aceitarmos e estendermos a mensagem de esperança que o mundo cansado anseia ouvir. Esse mundo cansado anseia ouvir essa mensagem. Então, espalha, estende. Todos estão muito cansados. Não é só você. E agora, em tudo que faças, sê tu abençoado. Deus volta-se para ti pedindo ajuda para salvar o mundo. Professor de Deus, ele te oferece a sua gratidão. E o mundo todo fica em silêncio na graça que trazes do Pai. Voltando na lição, ele não deixará de ver nenhuma mente aberta que queira aceitar as dádivas da cura que esses minutos trazem. O Espírito Santo não deixará de ver.
e ele as depositará em todos os lugares onde sabe que serão bem-vindas. E elas aumentarão em seu poder de cura a cada vez que alguém a aceita como seus próprios pensamentos e as usa para curar. O professor Ken volta aqui dizendo que ele falou antes sobre o uso da linguagem pelo Um Curso em Milagres. E volta brevemente a esse tema aqui. Jesus não quer dizer literalmente que o Espírito Santo não deixará de ver nenhuma mente aberta e que ele vai depositar suas dádivas de cura em todos os lugares onde sabe que serão bem-vindas. O Espírito Santo não faz coisas. Aqui se fala sobre ele como se fizesse, como se ele fosse um membro dos Homo sapiens. Mas isso é apenas uma metáfora para expressar nossa experiência dele. Na realidade, o amor do Espírito Santo está presente apenas na mente do Filho único e não faz nada. Ele simplesmente é. No instante santo, quando escolho aceitar o amor curativo do Espírito Santo, minha mente está unida com toda a filiação e não com parte dela. Escolhendo o seu amor, eu me torno um com ele, pois ele se tornou totalmente presente para a minha mente, que agora é uma com a dele. Além disso, minha mente tem que ser uma com a filiação, pois ela é uma dentro de si mesma. Portanto, seu amor precisa estar presente em toda a filiação. O amor do Espírito Santo precisa estar presente em toda a filiação quando eu aceitá-lo em minha mente. Esse é o significado da lição posterior. Quando sou curado, não sou curado sozinho. É a 137, eu acho, mais adiante. Que cada aspecto da filiação ainda precisa escolher aceitar essa dádiva. Lembra que a gente viu ontem na lição 96? Jesus aceitou a dádiva. E a gente ainda continua vivendo o sonho, porque eu, como um aspecto da filiação, não escolhi aceitar essa dádiva ainda. No entanto, uma vez que minha mente foi curada no instante santo, a filiação como um todo recebe a dádiva que eu agora aceitei para mim mesmo. Recebe, mas está no tomador de decisões de cada aspecto aceitar a dádiva. Entende que receber é diferente de aceitar. Assim, cada dádiva oferecida a ele, cada dádiva oferecida ao Espírito Santo, será multiplicada 1000 vezes e 10.000 vezes mais. Isso é assim porque no instante santo, mais uma vez, a filiação é curada, não apenas a minha mente. Não pode haver pensamento de fragmentação quando a mente é curada. A importância desse tema de total inclusão é aparente por sua recorrência através de todo o curso. Ele forma a base do perdão e o desfazer do sistema de pensamento de separação do ego. E quanto te for devolvida, ultrapassará em força a pequena dádiva que tu deste, tanto quanto a radiância do sol ultrapassa o diminuto lampejo que o vagalume faz por um momento incerto e depois se apaga. O constante brilho dessa luz permanece e te conduz para fora da escuridão, e não serás capaz de esquecer o caminho outra vez. É tentador exclamar, professor Ken diz aqui. É mesmo? Vou mostrar a você. É útil manter em mente que nosso ego busca provar que Jesus está errado. Uma forma efetiva de ter sucesso é pegar afirmações como a acima e provar que é diferente.
Se nós pudermos esquecer a verdade desse parágrafo, vamos ter provado que ele está errado. E teremos mais uma vez estabelecido que a separação é um fato e que nós estamos certos. Nós deveríamos, portanto, sempre estar cientes da necessidade de provar que Jesus está errado, demonstrando a ele que ego saudável nós temos. E quanto mais pessoas colecionarmos para corroborarem nossos egos, mais convincente nosso caso se tornará. Então, quanto mais colecionarmos fragmentos, de ego, porque também o ego é um só, mas quanto mais fragmentos a gente colecionar para confirmar a separação, mais convincente vai ser. É por isso que nós precisamos atacar outros. O ataque passa a mensagem de que nós somos maus. E uma resposta defensiva demonstra que estamos certos e Jesus errado. Gente, vou repetir porque senti muito forte essa parte aqui. O ataque passa a mensagem de que nós somos maus. A gente precisa continuar provando, o ego precisa continuar provando que a gente é mau. E quando a gente se deixa levar pelo ataque, a gente está comprovando isso. O ataque passa a mensagem de que nós somos maus. E uma resposta defensiva, O outro se sentiu atacado, então se defende, ataca de volta. E aí isso demonstra, essa defensiva demonstra que estamos certos e Jesus errado. As imagens de Jesus sobre o sol e o diminuto lampejo do vagalume trazem à mente que o que nós pensamos e vivenciamos com a diminuta realidade dos nossos corpos não tem nada a ver com a gloriosa verdade do seu amor presente em nossas mentes. Portanto, ele nos diz no texto que o que nós julgamos serem nossos maiores avanços foram nossos maiores retrocessos, enquanto nossos fracassos percebidos foram nossos maiores sucessos. Por quê? Porque isso aqui é tudo percebido pelo ego. O ego diz que você está retrocedendo, não o Espírito Santo. O ego diz que você foi fracassado ou que você está avançando. Então, exatamente por isso é totalmente o contrário. Quando o ego te diz que tu está retrocedendo, é porque tu estás avançando. Nós não entendemos nada. O que nos parece como apenas uma diminuta expressão do amor de Jesus, agindo de forma benigna em relação a alguém, por exemplo, na verdade tem um impacto tremendo sobre a filiação. Mantenha em mente que parece diminuto porque nós julgamos da perspectiva limitada e distorcida da nossa própria experiência. Uma passagem como essa explica que o efeito em nossas mentes, quando pedimos a ajuda de Jesus, tem ramificações das quais não estamos cientes. Comece esses alegres exercícios. Agora a lição de Jesus nos pede para fazer a prática dessa maneira. Comece esses alegres exercícios com as palavras que o Espírito Santo te diz e deixa-as ecoar pelo mundo afora através dele. Eu sou Espírito, um Filho de Deus, livre de todos os limites, seguro, curado e íntegro, livre para perdoar e livre para salvar o mundo. Expressa através de ti o Espírito Santo. De novo, expressa através de ti o Espírito Santo aceitará essa dádiva que recebeste dele, aumentará o seu poder e devolverá a ti. Esses exercícios são felizes porque seu objetivo é nos tornar felizes.
Nós já comentamos sobre a sessão O Aprendiz Feliz, que reflete esse pensamento feliz. Aceitar a verdade sobre nós mesmos desfaz toda a dor e sofrimento, liberando a mente para a felicidade que o Espírito Santo guarda para nós e para a filiação, unida a nós e como nós. Hoje oferece alegremente cada período de prática a Ele, ao Espírito Santo, e Ele falará contigo, lembrando-te que tu és Espírito, um com Ele e com Deus, com teus irmãos e com teu ser. Essa lição também enuncia o tema da unicidade. Nós somos um com Deus, o Espírito Santo e a filiação. A palavra lembrando-te é importante porque ela é uma descrição crucial da função do Espírito Santo. Ele não faz coisas em nosso interesse, nem nos diz coisas. Sua presença é o simples lembrete da verdade. Lembrem-se dessa passagem já familiar. A voz do Espírito Santo não comanda, pois é incapaz de arrogância. Não exige porque não busca o controle. Não vence porque não ataca. Simplesmente lembra. É capaz de compelir devido apenas ao que ela te relembra. Traz à tua mente outro caminho, permanecendo quieta, mesmo em meio ao tumulto que possas fazer. Resta a nós aceitarmos sua lembrança. Tal é o propósito dessas lições para acelerar nossa aceitação do outro caminho. Escuta a voz do Espírito Santo. Escuta a sua confirmação a cada vez que disseres as palavras que ele te oferece hoje e deixa-o dizer à tua mente que são verdadeiras. Ele não pode dizer às nossas mentes que essas palavras são verdadeiras. Nossa realidade é o espírito, não o corpo. A menos que permitamos. A responsabilidade nunca está nos ombros de Jesus ou do Espírito Santo, mas nos nossos. O ponto de partida num curso em milagres, e isso não pode ser enfatizado o suficiente, não é que eles vão fazer por nós, mas nossa escolha contra o ego para que o amor do Espírito Santo fique livre para permear cada aspecto de nossas vidas. Usa-as contra a tentação e escapa das suas tristes consequências se cederes à crença de que és alguma outra coisa. Então, usa a sua confirmação, né? A confirmação do Espírito Santo contra a tentação e escapa das suas tristes consequências se cederes à crença de que és alguma outra coisa que não o Filho de Deus, né? Novamente, Jesus está dizendo que essas lições não têm relevância a menos que você as aplique às ocasiões específicas nas quais estás transtornado, ansioso ou inquieto de qualquer maneira. Antes de você apelar para fora da mágica que acalma sua inquietude, peça a Jesus para ajudá-lo. Cada um usa uma mágica, né, para se livrar da ansiedade, mas antes de fazer isso, pede ajuda a Jesus, pede para Jesus te ajudar. Ele nunca vai lhe dizer para não usar a mágica, mas seu ponto é de que ele não pode ajudá-lo a despertar do seu sonho de dor a menos que você peça. Portanto, sempre que você for tentado a usar alguma forma de especialismo como uma maneira de aliviar sua ansiedade ou culpa, pense primeiro na lição e diga a Jesus: por favor, ajude-me a olhar para meu transtorno de forma diferente. Sem seu medo, em vez de segurar a mão do especialismo, você iria alcançar a mão de Jesus. Para que um Lexotan melhor que esse? Ai, gente, isso é sério? Pode tomar seu Lexotan, mas chama Jesus junto.
para que você possa olhar para o seu transtorno da maneira dele. Mesmo quando você a soltar, pelo menos vai saber que foi isso o que fez. O que escolheu, né? Soltar a mão de Jesus. O pouco de boa vontade de ser honesto com você mesmo é tudo o que ele requer para que você seja seu estudante e aprenda as suas lições. Ser honesto conosco mesmo e com Jesus, reconhecendo que a gente que escolheu soltar a mão dele. Hoje o Espírito Santo te dá paz. Recebe as suas palavras e ofereça-as a ele. Nós voltamos à nossa motivação para aprender um curso em milagres, a paz do Espírito Santo. Com essa passagem do capítulo 24. Não te esqueças de que a motivação desse curso é alcançar e manter o estado da paz. Nesse estado, a mente está quieta. É a condição na qual Deus é lembrado, é atingido. Uma vez que nós perdoamos e aceitamos sua paz, a condição na qual Deus é lembrado, ela se torna nossa própria, permitindo que a memória do nosso ser alvoreça em nossas mentes. Portanto, a dádiva do Espírito Santo é devolvida a Ele e, através dele, a filiação. E a gente finaliza a lição 97. Queridos, obrigada por estarem comigo aqui até agora. Fiquem com Deus e a gente se vê de novo amanhã na lição 98. Treine, pratiquem bastante, estejam na presença de Deus, do Espírito Santo e de Jesus, sabendo que isso só vai nos fazer ter um sonho feliz aqui. Beijão, até amanhã. Tchau, tchau.